As Pteridófitas. Você já deve ter visto alguma dessas plantas em algum lugar. Você sabe de que grupo ela faz parte? As Pteridófitas desempenham papéis muito importantes no nosso ecossistema, como fornecedores de habitat e na ciclagem de nutrientes. Algumas são usadas na medicina tradicional e na jardinagem como ornamentação. As Pteridófitas são um grupo de plantas que não há presença de semente, flores e nem frutos, apenas nos seus órgãos verdadeiros que são a raiz, o caule e as folhas. As raízes são responsáveis pela absorção de água e os nutrientes do solo. Os caules das Pteridófitas são em sua maioria subterrâneos, chamados de rizoma, e os rizomas crescem horizontalmente. Suas folhas são divididas em vários folíolos, onde aí irão crescer os soros, que são um grupo de esporângios, estrutura que por meio de meiose produzem esporos. Em algumas espécies de samambaia, são revestidos por uma fina membrana denominada indúsio, e o báculo, que é a folha jovem. Elas são traqueófitas, ou seja, são plantas vasculares com vasos condutores de xilema e floema. Xilema transporta seiva bruta e floema transporta seiva elaborada. São criptogramas, plantas que reproduzem por esporos e possuem estruturas reprodutivas pouco visíveis, necessitando de água para sua fecundação. Possuem também alternância de geração. A sua fase mais duradoura também é a esporófita. Ciclo reprodutor. Vai começar no esporófito N2, que é a planta adulta. Na sua folha há várias divisões que são chamadas de folíolos. Atrás desses folíolos iremos encontrar pequenos pontinhos alaranjados, que são os soros, que é igual ao grupo de esporângios. Por meio de meiose, os esporângios irão se formar esporos, N. O indúsio, que reveste o soro, quando há diminuição de umidade no ar, resseca e, consequentemente, os esporos são lançados no ar. Se o solo que ele cai é favorável, ou seja, é úmido, ele consegue germinar, formando assim um prótalo. No prótalo, iremos encontrar dois tipos de gametângios, os anterídeos e arquegônios. Anterídeos, que são gametângios masculinos, localizados perto do rizólios. Por meio de mitose, a formação de gametas masculinos multiflagelados anterozoide. Já os arquegônios são os gametângios femininos formadores do gameta masculino, ou seja, a osfera. Eles são localizados mais para cima. A água é obrigatória para a fecundação, porque os anterozoides irão se localizar por meio de flagelos sobre uma película de água na superfície do prótalo em direção aos arquegônios. Exemplificando tudo, no prótalo existem os gametângios masculinos e gametos femininos. No masculino, iremos produzir anterozoides e no feminino a osfera. Precisamos da água para que o anterozoide possa ir nadando até a osfera, assim a fecundando. Formando-se um zigoto, 2N, em que logo a célula irá se transformar em um embrião. Ele irá continuar no arquegônio até obter seus nutrientes a partir do gametófito. Mas logo eles terminarão formando um esporófito 2N, ou seja, uma planta bebê. Nessa imagem é bem perceptível vemos a alternância de geração. O zigoto se formando em um esporófito maduro faz parte da fase esporófita, que é a fase mais madura, sendo a geração diploide 2N. Os esporos sendo levados pelo ar, germinando e formando o prótalo. Do prótalo formando os anterozoides, fecundando a esfera. Isso faz parte da fase gametófita, que é a fase passageira, sendo marcada pela geração haploide, N. Esporófito 2N, esporos N, gametófito N. Curiosidades sobre elas. Evolução antiga. As Pteridófitas são um grupo de plantas com uma longa história evolutiva, que remonta a centenas de milhões de anos. Elas surgiram há cerca de 400 milhões de anos atrás, durante o período Devoniano. Dominantes no passado.
Durante o período carbonífero, as pteridófitas eram as plantas dominantes na Terra, formando vastas florestas tropicais que eventualmente se formaram em carvão, contribuindo para os depósitos de combustíveis fósseis que usamos hoje. Variedade de forma e tamanho. As pteridófitas incluem uma ampla variedade de formas e tamanhos, desde pequenas a plantas terrestres até árvores de grande porte, como as samambaias. Importância ambiental. Apesar de não serem tão proeminentes como no passado, as pteridófitas ainda desempenham um papel importantíssimo no nosso ecossistema moderno, fornecendo habitat e alimento para uma variação de organismos. Sensíveis ao ambiente. Muitas pteridófitas são sensíveis a mudanças ambientais, como a poluição, o desmatamento e a alternância climática, o que as torna importantes indicadores da saúde dos ecossistemas.